True Detective Terra Noturna, episódio 2. Continuamos a investigação tentando entender o que aconteceu com os pesquisadores da estação no Alasca e também entender um pouco mais sobre nossas protagonistas. Esse vídeo é uma análise do episódio, sendo assim é lotado de spoilers. Fique então por sua conta e risco. Desde já, eu peço o seu like e também a sua inscrição e, por que não, uma olhadinha nos meus livros que estão em um link aqui na descrição. Vamos lá falar do episódio da vez de True Detective, temporada 4, chamada de Terra Noturna. Liz, nossa protagonista, abre o episódio investigando os corpos achados no gelo. São os cientistas e o estado em que se encontram sugere uma morte horrenda. São corpos nus, entrelaçados e contorcidos, como se estivessem com medo de algo que viram. Isso me lembra a obra A Porta do Inferno, de Auguste Rodin. A escultura de Rodin é preenchida por pessoas angustiadas e os seus corpos também estão contorcidos. O nome é sugestivo, aquelas pessoas estão diante do inferno, por isso toda aquela angústia. A ideia de Rodin para essa escultura vem da obra Divina Comédia de Dante Alighieri e a imagem força-nos a olhar corpos em um estado de desespero e muito medo a respeito de alguma ameaça que está para além daquela escultura, que está para fora. O dinamismo do artista foi retratar esse afogamento das pessoas em tormento e luta e também sob falta de luz, já que se trata de uma composição fosca. Só tem uma cor, que é a cor da peça em si. Afinal, é uma escultura. Tudo isso também é de maneira cíclica, já que os desesperados circundam toda a peça, circundam toda a escultura. No topo está o famoso O Pensador de Rodin. Alguns dizem que o pensador seria o próprio Dante Alighieri, contemplando a sua própria proposta de inferno. Eu gosto de interpretar como sendo alguém tão curioso por aquilo que meio que entrou em um estado meditativo profundo a ponto de quase adormecer diante das consequentes faltas de respostas, afinal, sobre o que é aquela escultura, sobre o que é tudo isso que está em nossos pés, debaixo daquilo que conhecemos. Resta, portanto, parar e pensar. Nessa cena inicial, Liz é o pensador, assustando-se e também contemplando aqueles corpos achados. Navarro, de certa forma, também, mas um pouco mais distante. Nesse caso, portanto, ela representa nós que vemos a obra como um certo distanciamento e podemos contemplar o todo além dos corpos. Assim como assistimos essa série, nós estamos contemplando o todo e eles apenas as partes. Se Porta do Inferno, segundo minha interpretação, retrata essa ideia de uma humanidade meio que presa a um ciclo de pecado e redenção, e os corpos aqui nus do episódio representam a vulnerabilidade humana ante a força que aparentemente ainda está no além, está no desconhecido de quem investiga aquilo, fica fácil imaginar que a série vai debater sobre o assunto que assombra Liz e Navarro, isto é, que estão para além delas, coisa que já vinha acontecendo no episódio anterior e se intensifica nesse episódio, inclusive começa a assombrar a partir de meros de rápidos devaneios. Naquele momento ali, daquela investigação, a força que causou aquilo com os corpos é desconhecida e, portanto, mitológica. A palavra mitologia, ela deriva do grego mitos, significando história ou narrativa, e logia, significando estudo, ou seja, é o estudo de histórias que exploram o desconhecido e, porventura, o sobrenatural. Até então, aquele crime é desconhecido e Liz estuda para entender aquela história. Percebe como, até ali, isso para ela, mesmo que ela não aceite, é um mito. Liz lida com os mitos, mesmo que não saiba ou não os aceite, mesmo que não os enxergue, não veja por esse viés. Não à toa, tem um jogo de querer que as pessoas façam as perguntas corretas, conforme ela ensina pro Pete mais à frente no episódio. Afinal, quando se pergunta corretamente, se desvenda a coisa certa e assim a coisa perde a noção de mito. Perde ou se transforma ou vai para outro assunto, né? E é mais ou menos isso que funciona na cabeça de Liz. Assim como o inferno é desconhecido e, portanto, envolto a mitos e medos e seja lá o que for, olhamos para os mitos com o mesmo asco que aqueles corpos olhavam para algo que se agigantava diante deles. Olhamos para os mitos, alguns de nós é verdade, como olha Liz, buscando certezas, buscando as perguntas corretas, afinal é a essência do seu trabalho. Outros, a maioria eu diria, se alinham ao olhar de Navarro, que entende existir certezas, mas sem descartar o que está para além dessa certeza, para o que está também para além disso, ou seja, para aquilo que está
para além do real, pelo menos até ser provado algo concreto. Note como os corpos, da maneira que estão, podem estar reagindo a algo real. Um som que estoura os tímpanos, uma arma diferenciada, algo que de fato existe e causa terror, algo que cause medo, apavoro. Não precisa ser sobrenatural para causar pavor. Ao mesmo tempo, também podem estar olhando para alguma criatura, uma entidade, algo que vem de cima, que vem de fora. A posição deles sugere isso. Até então, as duas linhas são permitidas, é isso que eu quero dizer. E essa é a sacada do episódio: permitir que haja uma visão sobrenatural da coisa, mas também haja uma visão possível real. Nisso tudo, um corpo se mexe. A obra falou. A porta se abriu. Liz se assusta e se torna ela um corpo a também ser investigado logo mais ou logo menos com os flashbacks. Tanto que recebemos diversos lapsos de seu passado nesse episódio. Nossa protagonista vai em busca de informações com um professor. Enquanto isso, Navarro vai em busca da senhora que, no episódio passado, encontrou os corpos ao seguir um espírito. Essa é a diferença entre a atuação, né? Não a atuação das atrizes, a atuação das personagens na história. Essa é a diferença entre as duas que eu tanto apontei no vídeo passado. Liz busca ciência, Navarro busca o que está além, ou no suposto além. A senhora, inclusive, não se incomoda em não parecer convencional. Ainda que seja liberado ou não, ela enrola um baseado na frente da policial. Ela não se importa, tanto faz. Com imensa tranquilidade, ela fala sobre o dom de ver os mortos, no que diz: o mundo está quebrado e o amor está envelhecendo, fecha aspas. Ou seja, o romantismo, aquilo que não se vê, mas se sente, está indo embora, está em xeque. Já falei num vídeo sobre Pensamento Selvagem e Pantera Negra, o link tá aqui no card. Mas é interessante notar que nesse contexto, como estamos em uma situação, em um momento onde os povos nativos, os esquimós e Nupiat, que estão desaparecendo ali em cultura face a um progresso. Os mitos, lendas e histórias que costumam sustentar um povo, quer que seja, não só os esquimós, um povo enquanto nação, está se desfalecendo por conta da influência externa. Externo esse que pensa como Liz, que vê certeza em tudo e significado em quase nada. Sem significado não significa-se, portanto, a existência de quem chegou antes. Perdem-se os mitos, perdem-se as sustentações. Segundo a senhora, há um rompimento na estrutura de todas as coisas. Em outras palavras, os nativos ali não importam, porque são apenas mitos dentro do que se vende como algo real e pragmático. Os mitos estão morrendo. Liz, inclusive, é uma das que está aos poucos matando aqueles mitos ao investigar aquele caso, excluindo a possibilidade de algo que está no além. A diferença do papo de Liz e Navarro é enorme. Liz quer saber o que eles estavam fazendo, o que eles estavam pesquisando. Ela quer o que o tempo inteiro. Não lhe interessa o talvez, o possível, quem sabe. Ela pergunta mais de uma vez a mesma coisa e recebe finalmente a resposta. Os cientistas estavam tentando sequenciar o DNA de um micro-organismo extinto que poderia ser útil para resolver o câncer, doenças autoimunes e por aí vai. Somos aproximados do factual nesse exato momento. Ora, há inúmeros interesses escusos de quem vai deter a cura para os nossos maiores males. E se os cientistas foram atacados por isso? Fica uma pergunta no ar. Esse jogo duplo do roteiro do episódio eu acho lindo. Quanto mais nos aproxima do sobrenatural, mais nos puxa pro real e depois nos leva ao sobrenatural novamente. Somos jogados de um lado para o outro, de Liz para Navarro, de Navarro para Liz. Metalinguagem excelente que permite às duas protagonistas terem o exato mesmo peso na narrativa e, mais do que isso, fazer a narrativa se agigantar a cada episódio. Voltamos para Navarro, que agora parece estar em uma sessão de terapia. Ela fala sobre a condição da irmã e a senhora observa tranquilamente. Quem deveria investigar está sendo investigada, assim como o faz o episódio ao nos propor investigar e conhecer um pouco mais das duas protagonistas e dos seus passados. Não confunda o mundo espiritual com problemas de saúde mental, fecha aspas, diz a senhora para Navarro, pedindo, portanto, para separar o que está no além do que está aqui, no presente. E isso é um tapa na audiência também. Ora, a senhora, toda distante ao pragmático, né, toda arredia ao pragmático, está sendo veementemente pragmática como pode. Pode dando aulas, aulas para separar aquilo que é do que pode ser, do que definitivamente nunca será. Se o papo de Liz termina no factual, o papo de Navarro termina olhando para o além. Fala-se sobre a marca na testa do homem e a senhora desenha essa marca na neve. Podemos pressupor que, se vem da senhora esse conhecimento, vem de questões além da realidade, mas ainda assim que estão contidas também na nossa realidade. As duas confabulam rapidamente sobre a marca e a câmera aponta para o além. Ora, quando não se tem as respostas no aqui, como existe lá no núcleo de Liz, só resta buscarmos a vastidão desconhecida.
Os Inupiat são o povo nativo em questão aqui na série. Tanto que mais tarde veremos 3 linhas sendo pintadas no queixo da filha de Liz, né, da enteada de Liz, como se fosse uma tatuagem. Pesquisando sobre, eu me deparei com diversas lendas de entidades que moram debaixo do gelo e aparecem na hora certa para confrontar algo que está sendo feito de errado com a natureza. Essas lendas dos Inupiat, para eles, né, para esse povo, são reflexos da estreita relação deles com o ambiente ártico, onde o respeito pelo gelo e pelo mar é fundamental para a sobrevivência. Se você pisar no lugar errado, por exemplo, já era, você vai morrer congelado. Entidades como os Kalupalik, uma criatura mítica da mitologia Inuit, Inuit é o povo que está acima dos Inupiat, frequentemente descrita como um ser aquático que vive sob o gelo do mar ártico, é conhecida por raptar crianças desobedientes e serve como guardiões da natureza, e as suas aparições, né, nas histórias, na cultura, no dia a dia, são momentos de ensinamento e reflexão, ou seja, o que está no além daquela realidade pode vir para tratar o que está acontecendo, como os cientistas metendo o bedelho onde não foram chamados, ou outros progressos que podem estar acontecendo, que podem estar sendo sugeridos naquele local. Tais narrativas mitológicas reforçam a sabedoria ancestral e os valores culturais que, segundo a senhora, são estruturas que estão sendo perdidas. Perdem também as importantes lições que são passadas de geração para geração e morre a rica espiritualidade dos Inupiat. E esse assunto começa sutilmente a surgir nesse episódio, sobretudo a partir dos confrontos de Liz com a sua enteada, de Liz para com Navarro e também de Liz para com os locais. Falando nela, Liz volta à cena. Ela agora confronta os superiores, um homem bem mais alto e forte do que ela. Ele é vivido pelo querido Christopher Eccleston. De pronto, ela traz o manual à tona e domina a situação de volta. Não é que Liz seja pragmática no caso, não é isso. É que Liz é assim com tudo. Vai ser difícil convencer essa mulher do contrário a partir de qualquer coisa. Vai ser muito, muito difícil. Sua ideia se configura em deixar os corpos na arena de hóquei. A responsável pela arena nem discute, ou seja, conhece nossa protagonista muito bem, sabe que não vale a pena ir pro embate porque vai perder. E o que eu gosto na conversa é uma tensão latente que existe, porque parece que todo mundo nessa cidade tem algo, tem uma relação, tem um segredo, tem alguma coisa escondida. Parece uma comunidade, como de fato é a série, com relações reais, conforme a gente vê, mas totalmente entrelaçadas em relações não ditas, em relações não expostas. No caminho da arena, a policial esbarra com a sua enteada. A indiferença de Liz em assistir ao jogo de Lia destaca uma conexão emocional muito dolorosa. Ela parece mais preocupada em resolver casos reais, do que ficar nutrindo laços familiares. Esse seu objetivo fica ainda mais evidente quando compara-se o tratamento diferenciado que Liz tem com Pete, que é o jovem policial. Com Pete, ela assume um papel de mentora, oferecendo orientação, oferecendo, portanto, pra gente um contraste gritante com a sua abordagem muito fria e distante para com a Lia. Essa dicotomia na maneira como a Liz lida com as figuras mais jovens em sua vida é simbólica de próprias lutas internas que ela venha tendo, talvez refletindo traumas ou arrependimentos do seu passado, como a gente vê no flashback. A questão se aprofunda quando Liz critica Lia por tentar se conectar com a sua herança cultural ao fazer os 3 traços no queixo, um ato que parece desencadear em Liz uma luta interna entre a rejeição do seu passado, a rejeição daquilo que é, e a necessidade de controle do seu presente. Afinal, se ela perder o controle, ela vai perder mais uma oportunidade de não sair por baixo, digamos assim. Essa ambivalência da protagonista define muito bem a complexidade do seu caráter e espelha de alguma forma as próprias inquietações de Navarro relacionadas a algo que está em seu passado e que diz respeito a uma criança. Por isso ela demonstra se importar sempre que uma criança aparece no quadro. No caso, ela, Liz. É o único momento em que ela consegue sorrir. A mesma relação não existe para com a sua enteada. Isso de forma alguma. Não, isso não. Isso daí já é demais. Os 3 traços desenhados em Lia representam um amadurecimento. Ela quer amadurecer, mas Liz impede. Por quê? Porque prefere o passado sendo mantido, porque tem medo que aquela pessoa mude, amadureça, saia daquele status que está. Enfim, entre as mulheres Inupiat e outras culturas indígenas do Ártico, é uma tradição ancestral fazer tatuagens faciais na testa, no queixo, nas bochechas, como inclusive essas 3 linhas aí que são marcadores de eventos importantes na vida de uma mulher. No caso, a passagem para a vida adulta, o status social, uma mudança de status social, melhor dizendo, um casamento, quer que seja. Servem também como proteção espiritual. E com a chegada dos missionários e as mudanças culturais baseadas na colonização, essa prática foi desencorajada e até proibida. Liz é a representação desse colonizador que chega e proíbe que o povo simplesmente seja o que já é. Liz é a imposição.
e exerce isso em sua vontade de se manter distante de Navarro e na forma como trata a sua enteada. Existe hoje um renascer dessas práticas tradicionais de tatuagem entre os povos indígenas do Ártico, parte de um movimento mais amplo de revitalização dessa cultura, com mulheres de todas as idades aí voltando a fazer as tatuagens faciais para honrar sua herança, e isso fica representado por Lia infringindo o querer da madrasta e indo ao encontro que ela tem com os 3 traços pintados. Ela desiste de apagá-los. Se Liz não aceita a menina como ela é, seu interesse romântico, sim, aceita, portanto, Lia, diferente dela, diferente inclusive do que Liz quer que ela seja ou deixe de ser. Navarro também teve o seu flashback, Liz também, e isso conecta tudo com o que vem acontecendo nessa dinâmica que a personagem apresenta. O urso era relacionado a possivelmente seu filho. Cadê esse menino? É a pergunta. Ficou pelo caminho? Se sim, para essa segunda pergunta, é por quê? O que é que aconteceu? Descobrir isso vai ser descobrir porque Liz é do jeito que é e porque rechaça tanto a cultura local, o sobrenatural, Navarro e também Lia. A escultura, a cena do crime se revela. Liz manda a enteada ir embora e não ver aquilo dali, para não traumatizar, ou seja, trata a menina como se fosse uma criança, mas trata bem o olhar do Pete, né, digamos assim, que é o jovem policial. Entra depois em um embate com Navarro e a expulsa dali, não se meta aqui. Curiosamente, mais à frente, pedirá para trabalhar de volta com ela. E assim fica clara a relação de Liz para com todos. Se servir a ela, venha, se não, fique longe, ou melhor, fique bem longe. Lia e Navarro até então são entraves e ganham a repulsa da protagonista. Pete não. Naquele momento ele serve a Liz e assim ganha um certo carinho. Mínimo que seja, mas ganha. Todos passam a investigar, cada um à sua maneira. A curiosidade é que, mesmo com aquele grande acontecido, a cidade parece não ligar. Segue a vida. A comunidade tem sim certo interesse, mas até a segunda página. As brigas de bar continuam. A mulher trabalhando no frigorífico segue também. O homem que abastece a geladeira não para de fazer o que está fazendo para falar com Pete. E a faxineira só para mesmo a fim de falar com a Liz porque aproveita para fumar um cigarro. A cidade não para, porque aquilo ali é banal. Só é preocupante, só é envolvente para quem realmente se compromete a achar respostas. Quando se tem respostas no além, não se precisa de respostas que são encontradas aqui. No norte do Brasil, por exemplo, principalmente antigamente, quando a mulher caía e sumia no rio, não se tornava um profundo mistério a ser desvendado. Foi o boto, dizia-se. A vida simplesmente seguia. Ali naquela comunidade a vida segue, o que dificulta inclusive o trabalho de Liz, Navarro e Pete, mas conseguem chegar a algumas conclusões reais demais, diga-se de passagem, colocando a série um pouco mais longe da questão sobrenatural. Só passando rapidinho pro Hank, porque eu acho que é importante. Hank é o policial rival e colega, né, ao mesmo tempo ali da Liz, aqui na série no geral, tá tendo um caso e provavelmente está sendo vítima de um golpe. Dentre vários que existem, um homem fácil de enganar. É um homem redutível, ao contrário da personagem da Jodie Foster, que é totalmente irredutível ao que acredita. Ora, na cena em que faz sexo com o personagem do Christopher Eccleston, assim como fez Navarro no episódio passado, é ela quem comanda a hora que ele vai chegar ao clímax e depois, quando confrontada, simplesmente vai embora deixando-o para trás. Sai irritada, é fato, perde um possível prazer que poderia ter dali em diante, é fato também, mas não abre mão das suas convicções. Diferente de Hank, mais redutível, mais maleável e por isso também enganável. Corroborando com o que falei, Liz agora precisa de Navarro e assim se torna uma pessoa minimamente agradável ao arrumar as latas de comida da outra policial em seu armário. Os casos finalmente estão cruzando-se e para resolver o seu, Liz deverá ter Navarro como aliada. Ela não pode mais rechaçar a moça. Só assim o seu caso será forte o suficiente para que ela consiga tudo o que precisa, né, tudo o que necessita para realmente conseguir chegar a uma solução. Não se engane. Não é que Liz ficou boa, é que ela quer resolver e pronto. Tudo tá tão entrelaçado que, na sua pesquisa, no exato momento que encontra algo, Navarro também encontra. O que começa completamente sobrenatural agora tem nome, tem um ponto de partida, tem o trailer virando finalmente algo que possam se agarrar dentro daquela realidade, não no para além. Nele há um boneco voodoo na cama, porque a série não precisa ficar, ou não pode, melhor dizendo, ficar longe demais do sobrenatural. Ele precisa ficar à espreita. A marca do labirinto está no teto dessa van, no teto desse trailer. O tempo urge, os corpos descongelam. Falta uma pessoa, é hora da ação, é hora da caçada, é hora de Liz e Navarro convergirem numa coisa só. E por que não, a narrativa também. O equilíbrio perfeito entre real e sobrenatural, do meu ponto de vista nesse segundo episódio, é atingido. Se o primeiro foi sobrenatural demais, esse não.
Tem, mas tá ali intrínseco a algo que pode sim ser muito real. É isso, gente. Muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Mais um vídeo denso aí, né? Analisando agora True Detective. Espero que vocês tenham pego aqui todos os assuntos. No mais, deixa aquele like, a sua inscrição e também dê uma olhada no link que tá na descrição contendo os meus livros. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço em vocês e tchau.